Boa noite, pessoal. A gente está aqui se preparando para começar a live sobre saúde sexual na pandemia com a Isabela. Acho que ela deve estar chegando e assim que ela chegar, a gente já inicia a live. Bom, vamos ver aqui. Ah, a Tati entrou. Oi, Tati, tudo bem? E aí? Vamos ver se a Isabela entra. Ah, Liliana entrou. Lili, aliás, entrou. Boa noite a todos que estão chegando. A Bela já chegou. Agora estou esperando a Bela solicitar para ela já entrar aqui e a gente começar a nossa conversa. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui se eu consigo adicionar. Isso. Tá entrando. Estou só aguardando. Aí. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo, tô te escutando sim. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Aí acho que tem um pessoal chegando ainda. A Juliana já entrou. É Ótimo. isso, Simone também. Acho que a gente pode se apresentando, né? Nesse meio tempo que as pessoas chegam, né? Então, boa Isso. noite a todas e a todas que chegaram para nos assistir. Meu nome é Francisco, eu sou estagiário do Espaço Integrar. Eu atuo no projeto social do Espaço Integrar, que é o Integração, né? Onde a Bela também já atuou, né? E hoje a gente vai ter uma conversa sobre saúde sexual na pandemia, né? Que é um tema bem importante. A nossa convidada hoje, que é a Isabela Vieira, ela vem da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem aí uns estudos em terapia cognitiva sexual. É a da Aline Sardinha ou eu estou enganado? Não, eu ainda não fiz o curso dela, tenho muita vontade, mas eu Ah, trabalho com o Dr. Gerson sim. Lopes. Ah, ótimo. E você também trabalha como coordenadora do ICEDUCA, né? Que é um projeto de educação continuada em saúde sexual que é dirigido pelo Gerson Lopes, é isso? Isso mesmo. E nós estamos criando Ótimo. vários cursos diferentes. O projeto está no começo ainda, acabou de estrear. E aí a gente vai trazer vários cursos nessa temática para leigos, para profissionais de diversas áreas. Vai ser muito legal. Não, maravilha, que coisa boa. E também, né, claro, não podia deixar de dizer que você faz parte do Espaço Integrar, né? Atua no projeto social, que é o Integração, com terapia cognitivo-comportamental com adultos, né? O Integração também está com vagas abertas para psicoterapia, né? Então, caso vocês saibam de alguém, essas vagas estão abertas. Então, será que a gente já deve começar? Eu acho que podemos, por mim podemos. Ah, então vamos lá. A Alice aí falando, sou muito fã da Bela Vieira, acho que todos nós somos, né? De uma pessoa maravilhosa que nem a Bela, todos nós somos. É isso Imagina mesmo. que. Então vamos lá. Eu acho, né, assim, para a gente começar a conversar sobre esse tema, eu fico pensando assim, tem tantos mitos sobre saúde sexual que às vezes a gente começa uma conversa e nem tem uma concordância sobre os termos da conversa, né? Então eu fico pensando que talvez antes da gente começar, a gente podia pensar primeiro assim, o que que não é saúde sexual, né? Assim, o que que a gente não deve, o que que são mitos sobre saúde sexual? Aham. Bom, eu acredito que tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente aprendeu um dia sobre sexo, está super ligado a mitos. Então a gente capta algumas piadinhas, a gente vê algumas coisas na mídia, a gente pega umas conversas atravessadas e nisso a gente vai criando nosso conhecimento. Mas que dentro desse conhecimento de informação de qualidade mesmo, a gente não tem muita, né? Então acaba que as pessoas, se o conhecimento de todo mundo está baseado em mitos, aquilo se torna verdade, é a verdade compartilhada daquele grupo, né? E é algo que, assim, não só aqui no Brasil, enfim, vai de cultura para cultura, umas mais, umas menos, porém, toda cultura tem um nível, assim, de mitologia por trás do que é o sexo, do que é a saúde sexual, né? E para começar falando do que não é, para a gente já tirar, já limpar alguns conceitos, deixar ele um pouco mais
mais preciso, a gente precisa pensar bastante sobre a história da saúde sexual. Então, no começo, era muito ligado à reprodução. Então, se eu tenho um problema de reprodução, se eu tenho algum tipo de infertilidade, tanto homens quanto mulheres, aí sim você teria um problema sexual, né? Você, com o seu objetivo de ter filhos, você não consegue, e aí você acaba sendo elegível para um tratamento, né? Mas, hoje em dia, a gente está muito mais abrangente do que isso, a gente sabe que isso é uma partezinha da saúde sexual. E outra coisa também, como a gente vê que eles, no comecinho da psicologia, a gente aprende, né? O que é a saúde? É a ausência de doença? E a gente percebe isso também dentro da saúde sexual. Até hoje, muitas pessoas acreditam que se não existe, não tenho nenhuma IST, nenhuma doença, eu estou saudável sexualmente. Não necessariamente. Muitas vezes existem outros problemas de ordem psicológica, de ordem também orgânica, mas que não se expressam por uma IST, que acabam deixando a pessoa com um nível de saúde um pouco mais reduzido, né? E também uma outra questão é a frequência sexual, né? Muito, muito comum a gente ouvir que saúde, hein? Conectando saúde sexual com frequência, com uma alta frequência sexual. E não há nada mais enganador, né? A gente precisa saber que cada casal, cada parceria vai ter uma adequação de frequência. Isso é algo conversado, é algo que é decidido entre os dois, e não algo que é imposto por um conhecimento, pela mídia, por um blogueiro X. É algo que é uma adaptação dos dois. Então, saúde sexual também não tem a ver com quantas vezes, quantas relações você tem por semana, por mês. É algo muito mais abrangente que a gente precisa aprender a falar entre a família, entre os amigos e principalmente nós como psicólogos com os nossos clientes, né? Também é muito comum a gente parar toda a educação sexual, todo o trabalho ligado à sexualidade, parar nele quando já esgotamos o assunto de proteção. Então, por exemplo, já demos aqui uma aulinha sobre como usar métodos contraceptivos, já falamos sobre consentimento. Então, bom, se já se sabe que não, a pessoa tem que estar consentindo para ter relações com o outro, terminamos. Pronto, legal, acabou. O resto que a pessoa se vire. E não, a pessoa não vai se virar. O problema é esse. Ela vai descobrir informações que não são baseadas em nada perto de evidências e isso vai acabar, né, tendo vários dobramentos que a gente vai falar hoje ainda. Então, acredito que isso é uma limpada que a gente já dá para começar a falar no tema. Ótimo. Então, agora vamos falar propriamente, né? Então, o que que é saúde sexual? Bom, vai ser né, uma abrangência enorme que a gente vai fazer agora, porque a saúde sexual ela começa assim do mais básico que seriam direitos. Direitos, igual a gente tem direito em qualquer área da vida, a gente também tem direitos sexuais. É interessante pensar isso porque a sexualidade ela sempre é tomada como algo secundário, algo que assim as pessoas gostam, as pessoas vivem, mas ele não entra no palco, não entra ali no foco, né? É algo que assim você aprende com o tempo, vê o que dá e vê e fica por aí. Porém, existem direitos sexuais. As pessoas elas têm direito a um acesso à saúde, uma saúde de qualidade, uma saúde com profissionais que vão poder te dar todo tipo de apoio, de informação, de atendimento. Ela também está muito ligada a quando a gente pega, por exemplo, a organização, a Associação Mundial de Saúde Sexual, ela tem um documento com todos os direitos sexuais. E é muito interessante a gente ver que, para nós psicólogos, se é o direito das pessoas, para nós é o nosso dever. Lógico, a gente tem direitos também Uhum. como pessoa, mas quando a gente entra no tópico de ser profissional, de atender, nós precisamos defender esses direitos. E isso é a parte legal. E agora, continuando, esses direitos é o direito de se expressar da maneira que você se entende, da maneira que você se sente. Você poder não só se expressar para o mundo, mas também se acolher. Ter aquela sensação de, tá tudo bem, eu sou quem eu sou e é isso. Eu vou me conhecer melhor, vou ver quem eu sou e vou tentar compartilhar isso da melhor forma com o mundo. Mas você tem esse direito. É assegurado. Se você quiser uma lei, a gente não tem uma lei, assim, uma constituição, mas a gente tem esses documentos que nos dão, tá para todo mundo ver que isso é um direito. Né? Ter direito a uma sexualidade prazerosa, que não é algo que está, de novo, não é a cerejinha do bolo. Se for prazeroso, legal, se for neutro, tudo bem. Não tá tudo bem. A gente tem direito a uma sexualidade prazerosa e a gente precisa
ter prazer na sexualidade, né? Não é para ser neutro, não é para ser ok. É para ser legal, é para ser bom para todo mundo que está envolvido, né? Então, essa também é uma parte do que a gente trata como saúde sexual. Também a outra coisa seria o bem-estar em geral. Então, a gente tem um bem-estar ligado a tudo que a gente pode tratar como estar bem consigo mesmo, com os seus próprios limites, conhecer os seus limites, não ir além deles só porque um outro tá te pressionando, tá te exigindo. A gente precisa também ter um autoconhecimento daquilo que a gente gosta, porque é extremamente básico e a gente não sabe, a gente não tem. Esse conhecimento é muito limitado na maioria das pessoas. Até porque ele não é promovido por nada, por ninguém, não é falado. Então é complicado. Esse caminho que a gente escolhe seguir, ele é muito bonito, ele é muito recompensador, mas a gente ainda tem que lutar contra coisas assim que estão muito enraizadas dentro da nossa sociedade, principalmente da brasileira, né? E aí a gente também pode pensar um pouco sobre o prazer. Eu falei já que a gente tem direito ao prazer, sim, todas as pessoas têm. E como que a gente chega nesse prazer? É uma coisa que, né, tá bom, eu tenho direito ao prazer, e aí? O que eu vou fazer? Como é que eu chego lá? O prazer, ele não consegue se expressar de outra maneira que não seja pelo autoconhecimento. Então, antes de se relacionar com qualquer pessoa, você tem que aprender a se relacionar consigo mesmo. E a gente, por exemplo, a gente não tem essa curiosidade. Algumas pessoas têm, mas, por exemplo, quem já se olhou no espelho assim de verdade? Sabe? Uhum. Desvestido. Desvestido de julgamento, desvestido literalmente de roupas. A gente não se olha, porque quando a gente olha, vem julgamento, vem frustração, vem toda aquela carga que vai querer que a gente se feche. Mas a gente Vem a precisa ter um. comparação também, né? Nossa, exatamente. A comparação vem assim, esmagando o tempo inteiro. Então a gente precisa ter uma certa coragem de encarar quem a gente é, o que é esse corpo que eu habito, que é passível de me dar prazer, e a partir disso, buscar. Será mesmo que um prazer ele tá completamente focado na genitália? Será mesmo que assim, você tem não sei quantos, a área da pele, que é o maior órgão do corpo, é gigantesco. Será que está focado só numa glande, num clitóris? Não é possível. Não é possível que não Uhum. existam outras partes que também te tragam prazer, né? Então se a gente ter essa força para se olhar e também ter essa felicidade de receber esse direito, de receber essa dádiva que é se dar prazer, poder dar prazer para o outro, de ter prazer junto. A gente precisa ter essa coragem para ir além. Tem uma coisa que eu gosto muito, uma coisa, não, uma pesquisadora que eu sou apaixonada com ela chama Lori Broto. Ela é lá do Canadá, ela trabalha junto com a Rosemary Basson, que é um grande, grande expoente da sexologia, depois, agora depois de 2000. E ela trabalha com mindfulness e disfunções sexuais, principalmente as femininas. E aí é muito interessante ver como que muito do que a gente perde na experiência sexual tem a ver justamente com o julgamento. E aí que entra o mindfulness, porque se eu tenho uma sequência de julgamento, esses julgamentos me roubam da experiência. Então, eu tô ali, mas eu tô ali tentando imaginar como que eu tô, como que o outro tá me vendo. Como é que será? Será que meu cabelo tá muito esquisito? Será que eu tô fazendo careta? Será que ela tá gostando? E isso te rouba o tempo inteiro da experiência presente. E a Lori Broto, ela tem um artigo justamente com essa Rosemary Basson que eu comentei, um artigo não de muito tempo, que elas pegaram 95 mulheres e aplicaram o protocolo de mindfulness de 8 semanas nessas 95 mulheres que tinham já questões de desejo hipoativo, que é uma redução do desejo, até mesmo falta completa de desejo. E após essas 8 semanas, os resultados são fantásticos em todas as fases da resposta sexual. Tanto no desejo, que é, né, o primeiro, a terra fértil ali para algo aparecer, na excitação, na lubrificação, na satisfação em geral, nas sensações orgásmicas. Então, por que eu estou falando disso? Não é que eu estou querendo doutrinar ninguém para procurar mindfulness, para procurar Lori Bruto. Eu quero dizer que a gente precisa, primeiro, perceber na gente, e segundo, passar isso para os nossos clientes, que a gente não pode deixar a gente se perder por causa de uma performance. Porque a gente Uhum. quer fazer malabarismo. A gente não pode deixar isso acontecer, porque senão a gente vai reforçar todo esse ciclo de que a sexualidade, bom, se for bom, legal. Mas se não for bom, ok. Acho que ninguém gosta mesmo tanto assim.
Então, nós temos essa responsabilidade de não deixar ser tão, sabe, ser tão reforçado assim, por a gente mesmo, pelos nossos amigos e pelos nossos clientes também, né? E, bom, só falando um pouquinho mais desse estudo, porque é muito interessante, elas concluíram que todo esse processo do mindfulness, de todo o protocolo, de se perceber mais no momento, isso aumentava aumentava a atividade da ínsula, que é responsável, lá no cérebro, que é responsável para poder coordenar emoções. Então, toda vez que a amígdala, que é a parte, né, da fuga, quando a adrenalina está alta, toda vez que a amígdala ela era ativada, a ínsula ela conseguia amortecer a ativação dessa amígdala. Então, o mindfulness ele desenvolve a ínsula e a ínsula consegue segurar um pouco da adrenalina. Então, com o mindfulness, além das pessoas conseguirem se julgar menos, elas também conseguiam perceber mais as sensações pelo corpo. Porque quando você está em adrenalina, né, você consegue levantar um carro, você não sabe como. Mas é porque você não está sentindo ali no momento. Imagina uma adrenalina dessas na hora de um relacionamento sexual. Você acaba perdendo a maioria das sensações. E aí, mindfulness traz toda essa cadeiazinha para que lá no final a pessoa se julgue menos e possa sentir mais as reações da resposta sexual naturalmente, que vão aparecer naturalmente, mas que muitas vezes a gente não consegue perceber por essa adrenalina, né? Então, assim, busquem um pouquinho sobre, é muito interessante, ninguém precisa virar monge, sentar lá no Tibete para meditar, para poder ajudar o próximo nesse sentido, né? Com, às vezes, algumas frases a gente já faz um trabalho bem legal. E É acredito que é verdade. isso pelo o que seria a saúde sexual, né? São direitos, é prazer, é o bem-estar, é o se conhecer e se apresentar no mundo do jeito que você é, tendo que esses direitos, os outros vão respeitar quem você é, né? Lógico que isso tá ainda, a gente está um pouquinho longe disso, mas vamos tentando, né? A gente está no caminho, né? Acho que o que importa é É, que a gente está nessa luta. isso Agora, uma mesmo. coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, porque acho que você já até introduziu o tema falando do mindfulness, né? Porque eu ia te perguntar assim, como a gente está fazendo uma live de psicologia, né? Como que a psicologia entra para promover a saúde sexual, né? E essa questão do mindfulness já ajuda bastante, né? Assim, porque vai ajudando as pessoas a se desfazerem dos julgamentos, né? Dessa preocupação com a performance, que de fato afasta as pessoas do momento presente. E o que mais, assim, como que a psicologia pode contribuir aí para a promoção da saúde sexual? Uhum. É muito bacana poder falar disso, porque a gente está falando em relação a psicólogos, porém, tudo que eu falar, assim, tudo não, até uma grande parte vai poder se aplicar a qualquer pessoa. Então, se por acaso tiver alguém aqui que não for psicólogo, que não for terapeuta, assista, continua vendo, porque o que eu for falar vai poder trazer um pouquinho de ajuda, assim, para falar com amigos, para falar com alguém que você vê que está precisando de uma ajuda. Porque o que acontece? Eu estou fazendo um curso com o Dr. Ricardo Cavalcante, ele é do SESEX lá de Brasília. Eu acredito que ele tenha sido assim, o primeiro sexólogo do Brasil. Ele é pioneiro, trouxe dos Estados Unidos e da Argentina muito, muito conhecimento que hoje a gente conseguiu desenvolver aqui. E aí o que acontece? Ele fala que fazer terapia sexual é muito mais fácil do que dar educação sexual. Porque educação sexual, você tem que chegar em pessoas que não necessariamente estão querendo ouvir aquilo, e você tem que mostrar de um jeito como aquilo é necessário de ser dito. Na terapia é muito mais fácil. A pessoa já chega minimamente motivada. Ela chega porque ela tem um problema. Então a gente tem que aproveitar essa deixa. Se o nosso cliente chega, se um amigo fala, dá a deixa de que está tendo algum problema, vamos aproveitar, vamos tentar desenvolver um pouquinho disso, vamos tentar construir junto. E aí o que acontece? A gente, como psicólogo, no primeiro encontro, quando a gente está com a nossa anamnese lá na mão para fazer, por que não incluir uma perguntinha? E aí, como está a sua vida Uhum. sexual? Você está satisfeito? Tem notado algum problema recentemente? Já teve algum problema? Porque nesse momento, você nem não precisa assustar, não precisa, meu Deus, vai ser invasivo, não vai. Ainda tem muito psicólogo que acha que vai ser, mas não vai. Você está abrindo uma porta para o seu cliente. Uma porta que provavelmente, uma vez aberta, ela não vai fechar de novo. Você dá a chance para ele de pensar, poxa, me perguntou. Deve ser algo tranquilo, então, de falar, né? Não sei, tudo bem, é psicólogo, né? Mas assim, você dá uma chance, você dá uma porta Sim. aberta.
Então, Bela, E tem uma autora, que é a Nancy McWilliams, ela dizia assim que as perguntas a respeito da vida sexual a gente faz logo no começo da terapia, e ela dizia, né, até pela tradição da abordagem dela, que à medida que passa a terapia, o terapeuta ou a terapeuta vai sendo internalizado às vezes como uma presença mais maternal ou paternal, e as pessoas vão sentindo vergonha de trazer esse assunto. Então, se você traz no começo, é isso que você falou, você abre essa porta para dizer, ó, esse espaço acolhe essas discussões, acolhe essa conversa, é para a gente de fato conversar sobre isso logo no início, né? Antes que aconteçam essas identificações aí, né? muito, muito bacana mesmo. E até porque, assim, se você fala isso no começo, a pessoa pode até te responder, não, nunca reparei nada, não. Ficar um pouco assim, esquisito e passar para querer que passe para a próxima. Mas você abriu a porta, sabe? Ela pode voltar a te falar assim 2 anos depois, mas às vezes foi aquele momento lá que você deu a permissão, que foi o essencial para ela saber que ela poderia falar com você, né? Então, acho que esse é o primeiro caminho, assim, é essencial, qualquer psicólogo pode fazer isso. Qualquer um, não precisa de nenhuma especialização para fazer essa pergunta, né? E, bom, o que acontece também? Quando a gente está falando de uma atitude do psicólogo, eu vou voltar na questão dos direitos sexuais. Por quê? Se alguém tem esse direito, muitas vezes é o psicólogo que vai ter o dever. Porque a gente, infelizmente, nós somos um dos únicos dentro da estrutura da sociedade que pode falar com a autoridade de alguns assuntos. Porque nós estudamos, nós nos preparamos, continuamente nós nos atualizamos, e nós não podemos fugir desse papel. Os médicos estão fugindo desse papel, os professores estão fugindo, os pais estão fugindo desse papel. Tem nesse curso que eu comentei, que eu estou fazendo, a Silvia Cavalcante, que é a filha do Dr. Cavalcante, ela fez uma pergunta para a gente do curso responder. Ela falou: nós fizemos uma pesquisa com adolescentes e perguntamos para eles: quem vocês prefeririam que contasse para vocês sobre sexo? E aí tinha as opções: amigos, figuras religiosas, professor, orientador, médico, psicólogo ou os pais. Todo mundo do curso, né? Ah, deve ser amigos, pais, de jeito nenhum, figura religiosa, nada a ver. Deve ser os amigos. Todo mundo do curso ficou de queixo caído, porque mais de 60% dos adolescentes responderam que prefeririam os pais. Queria que os pais falassem sobre isso. Olha que coisa mais incrível. E aí o que acontece? Os pais fogem, os médicos fogem, os professores fogem, os psicólogos fogem. Vai sobrar para quem, meu Deus? Vai sobrar para a internet, né? E vai sobrar Uhum. para o amiguinho do lado. E será que isso vai ser legal? Será que isso vai ser informação de qualidade? Não vai, né? E então, para isso mesmo, eu uso isso para dizer que a gente não pode fugir. É o nosso dever, além de abordar, de abrir essa porta, fazer o máximo que a gente puder fazer. E eu, mais para frente, eu vou comentar sobre o que a gente pode fazer, mesmo sem nunca tendo feito uma especialização, sem ter lido muito, a gente pode fazer muito. Mas o que eu queria falar antes também, antes de começar a mostrar o que a gente pode fazer? Existe uma coisa muito grande dentro da psicologia que eu acho que é o orgulho. E eu não estou me excluindo disso. Eu também tenho um certo orgulho, eu acredito na TCC, eu vou pela TCC, não gosto de ouvir outros, ok? Muita gente tem isso, né? É normal. A gente fala que não tem, todo mundo é amigo, mentira. Né? A gente acaba se afeiçoando só aquilo que é próximo de nós. Mas nesse sentido, a gente precisa ter muita humildade. A gente vai precisar ter humildade demais, porque você vai se deparar com aquilo e muitas vezes, se você não tem uma formação, não tem uma experiência, você vai querer fugir. Mas se você foge, você está privando seu cliente de um tratamento, você está privando seu cliente de uma informação atualizada de qualidade sobre o tema. E isso é uma coisa que a gente não pode fazer de jeito nenhum. Então, antes de tudo, a gente tem que ter a humildade de saber até onde a gente vai. E também não só como psicólogo, como amigo, como pais. Os pais, muitas vezes, eles acham que é igual eu falei, ó, ensinei a usar ali camisinha, tô pagando anticoncepcional, tá tudo certo. Tá tudo certo nada. Isso é o mínimo. Mínimo. Entende? Então, eu acredito que a gente não pode fugir. A gente não pode fugir de jeito nenhum desse nosso chamado para poder dar essa oportunidade. E aí, como que acontece? Existe um modelinho super interessante que foi criado pelo Jack Anon. Ele é um psicólogo lá dos Estados Unidos. Ele criou esse modelo na década de 70. O modelo chama PILSAT. E esse modelo, ele é para tratar justamente as questões, as dificuldades sexuais. E aí, o que acontece? Esse modelo, ele é como se fosse um funilzinho.
Existem queixas sexuais que são muito superficiais, não por serem bobas, não é isso, mas porque o nível de ajuda que a gente precisa dar é muito baixo. Então, existem essa do modelinho, das letras do modelo, na verdade é um acróstico. O P seria o primeiro modelo de ajuda, que é a permissão. Muitas vezes, não só nós como psicólogos, mas nós como amigos, como pais, como tios, como primos, nós podemos dar permissão. E o que é isso? É você falar que muitas coisas que você ouviu, muitas coisas que você aprendeu são mitos. Tá cheio, olha que legal, tá cheio de live por aí falando sobre mitos. Tem uma maravilhosa do Dr. Gerson mesmo, que chama Desmascarando os Mitos Sexuais. Sabe, é uma coisa que assim, qualquer pessoa pode ouvir e conseguir passar para frente. Então, se você dá permissão, se você quebra um preconceito, se você consegue falar que, bom, tá tudo bem, se masturbar é algo extremamente natural. Qualquer pessoa que tenha um nível assim de autoridade, nem por ter conhecimento, mas por ter, né, de ser uma pessoa que a outra respeite, pode já ajudar um bocado de gente que tem alguma queixa que esteja ligada com essa, né, um crescimento muito rígido, uma rigidez na infância, ou por desinformação mesmo. Só nisso aí você já libera várias queixas. Então, vamos continuar descendo na complexidade da ajuda. E isso, lógico, se qualquer, né, amigo na mesa de bar pode fazer, qualquer psicólogo também pode. Aí a gente vem para o IL, que é a informação limitada. O que acontece? Muitas vezes, ok, quebrei alguns preconceitos e tal, mas aí a pessoa ela ainda não virou a chavinha, a queixa está ali ainda, está presente. O que acontece? A gente às vezes precisa dar informação que aquela pessoa nunca teve acesso. Então, essa informação poderia ser sobre anatomia. Muitas vezes, assim, as pessoas não tiveram acesso a isso. Eu que estudei numa escola muito, muito bacana, tive, assim, 2 aulas sobre anatomia até que eu tive, mas, assim, sobre relação sexual, sobre prevenção, até sobre prevenção, tudo isso que já é muito dado, né? Tive poucas aulas. Imagino as pessoas que já passaram antes de mim também nas escolas e até as que estão vindo. Então, essa informação, às vezes, é sobre anatomia, às vezes ela é sobre a própria resposta sexual. A gente não aprende isso nem na faculdade de psicologia. Muitos não aprendem na faculdade de medicina. A gente aprende anatomia, a gente aprende, né, como funciona, não sei, a sequência de hormônios, os feedbacks e tal. Mas a gente não aprende sobre resposta sexual, que é algo tão legal, tão bacana, que dá pra gente sentar um fim de semana, vou descobrir o que é isso aqui. Vai, senta, baixa uns 3 artigos. Então, a gente, como psicólogo, lógico, vai precisar de uma dedicaçãozinha. Mas a gente pode ainda, mesmo sem especialização, sem ficar lá, anos de estudo, ajudar muitos pacientes com isso. Você pega e desenha ali numa folhinha de papel, igual o Dr. Gerson mesmo faz isso, assim. Sabe, ele desenha um ciclo de resposta sexual numa folha de A4 e olha aqui. E muitas vezes aquilo ali salvou a pessoa. Não é para ter messianismo nem nada disso. É só para mostrar que algumas questões elas são, a natureza delas é a desinformação. E aí, na hora que você dá a informação correta, acabou. A pessoa pode ir tranquila para casa. E esse seria a segunda parte do modelo, desse modelo de ajuda, né? E aí, a gente vai dividir agora. Porque até aqui eu disse que até amigos, figuras de autoridade, professores que não têm nenhuma formação em educação sexual podem ajudar. Agora, vai exigir um nível maior de complexidade da intervenção, porque a queixa também é um pouco mais, muito mais, aliás, complexa, né? E aí vem o SE, que seria, a gente já fez o P, o I e o L, que é a permissão à informação limitada. Agora a gente vai falar de sugestões específicas. E aí é preciso que o profissional ele já tenha uma carga de leitura, uma carga de experiência, que busque informações de lugares diferentes, de fontes diferentes. Dentro do estudo da sexualidade, não tem como ficar, se eu sou psicólogo, eu só vou ouvir psicólogo. Não tem como. Não tem como. O corpo dentro da sexualidade, como o corpo em qualquer outra reação, qualquer outra atividade que a gente se engaje, ele é também orgânico. E vai ter inúmeras dificuldades que são de origem orgânica. Então, não tem como a gente ficar preso no nosso nicho, da mesma forma que médicos que ficam presos dentro da medicina, eles não se tornam bons profissionais, porque vai ter muita coisa ali que não vai ser orgânica, não vai ser tratada, não vai fazer um tanto de exame e não vai achar nada. Então, é muito legal a gente poder ter essa ideia de que algumas sugestões, a gente precisa dar algumas sugestões específicas, mas que essas sugestões elas têm que estar baseadas em conhecimento. E aí, qual que é a diferença de sugestão para informação?
A informação é algo que, bom, você lê um livro, abre o livro, tá ali. A sugestão já vem, aquilo que está no livro, você junto com o seu cliente vai criar, vai construir, ver o que está de errado ali na resposta, seja na resposta sexual, seja em qualquer outra circunstância. A gente vai ver o que está na vida do cliente, o que está errado. Então, a partir daí, a gente já precisa de um pouco de estudo, mas não é nada assim que não exista aí. Ninguém precisa sair de Belo Horizonte para aprender isso. Amanhã mesmo tem o curso do Dr. Gerson, que é o curso de imersão em sexologia. É um curso que ele vai de introdução mesmo ao tema até um intermediário. Sabe, acontece aqui, Belo Horizonte. A gente não precisa ter, né, todo um esquema para aprender. Milhões de artigos liberados, livros super legais. Então, dá para pegar, dá para aprender. E aí a gente chega lá no último tipo de ajuda. Seria o T de terapia. O que isso quer dizer? A maioria, eu não posso dizer se é a maioria, mas antes de você achar que você precisa de terapia sexual, antes de você achar que sua queixa é de uma complexidade gigantesca, existem outros modos de ajuda mais superficiais que às vezes já te ajudam. Já te ajudam. Então, para aqui, nesse T de terapia, com certeza seriam só os terapeutas sexuais, os sexólogos que vão ter toda a carga de aprendizado, de experiência, de supervisão, de estágio, para poder tratar. E aí, realmente, são as disfunções sexuais, são questões muito mais profundas, e não que necessariamente sejam difíceis de tratar, mas que precisa de um estudo por trás para você poder se dispor a ajudar. E eu preciso, essa é a parte assim, principal, porque só um modelo dessa ajuda é aquele que você precisa ter assim, realmente uma formação, supervisão e tal. Os outros modelos você consegue ajudar demais, demais, com um pouco de disposição. Lógico, tem que gostar do tema, né? Mas a partir do momento que você gosta, você quer se desenvolver para os seus clientes, e essas queixas elas vão aparecer, principalmente se você deixar, porque muitas vezes, né, igual a gente comentou no começo, a gente mesmo não deixa que isso apareça. Se você deixar, essas queixas vão aparecer. Existe a Carmita Ábido, lá do HC da USP, ela tem um ambulatório, ela é a responsável pela área toda da sexologia lá, ela é psiquiatra, e ela fez uma pesquisa sobre o estudo da vida sexual do brasileiro. Essa pesquisa ela fez primeiro em 2008, eu acho, e aí foi a primeira, e aí depois ela deu uma revisada, fez de novo em 2016. Nessa última de 2016, ela encontrou que 78% das mulheres estavam insatisfeitas sexualmente. 78%. E lógico, existem vários tipos de insatisfação, mas se 70%, 78% das mulheres brasileiras estão insatisfeitas, é porque tem algo muito, muito errado acontecendo. E a base disso aí a gente já começou lá no comecinho, né? Mito, é desinformação, é medo, é falta de abertura, mas se tem alguém que pode ajudar a mudar isso, somos nós, psicólogos, isso você pode ter certeza. E, bom, e aí eu também acho que volto de novo numa coisa que é extremamente importante, que é, de novo, a humildade. Esse modelinho só vai funcionar se o profissional que você cair na mão dele tiver humildade, de reconhecer que ele vai até certo ponto, de reconhecer que ele ajuda até certo ponto. E aí é a questão de encaminhar. E volta naquilo que eu falei, que a gente é muito fechadinha dentro da psicologia, dentro da própria área que segue, e muitas vezes a terapia sexual, ela é muito baseada na TCC. Então, assim, muita gente fica com o pé atrás e tal, não gosta de TCC, mas, caramba, vamos olhar para a evidência? Vamos olhar para quais são os tratamentos com maior nível de funcionamento? Você vai encontrar TCC. Então, e aí, você quer ficar com seu orgulhinho ou você quer ajudar seu cliente? Infelizmente, muitos ficam com orgulhinho. E é isso que me chateia demais. Demais mesmo. Sim. E, bom, em questão de modelo de ajuda, é mais ou menos isso. Espero que eu possa ter ajudado um pouquinho, principalmente quem é profissional, né? Para ver que não precisa sair amanhã e fazer um curso. Sabe? Você pode ajudar. Deixe que seu cliente fale. Mas para ele poder falar, você vai ter que perguntar muitas vezes. Que ele não vai chegar já soltando. Então pergunte. Não deixa passar essa deixa. Lembra aquilo que eu comentei, assim. Educação sexual é punk. É punk você ir em escola. É punk você ter que convencer pai de que isso é importante para o filho dele. Terapia sexual está ali na sua frente.
Terapia sexual não, Uhum. terapia em geral. A pessoa tá ali na sua frente, sabe? Abre a porta para ela. Deixa essa porta aberta. Tá? Obrigado pela contribuição, viu, Bela? A gente, acho que todo mundo que vê a live vai ficar mais atento em relação a isso. Tomara. Eu acho que agora a gente tem um desafio, né, até mais específico quando a gente fala sobre saúde sexual, porque a gente está vivendo uma pandemia, né? Então, assim, quando a gente pensa que a gente está vivendo um momento em que um abraço, né, assim, um beijo na bochecha, um aperto de mão, né, uma aproximação com mais de 2 metros é considerada de risco, né, quem dirá um contato íntimo. Então, quais que são esses desafios, né? E como que a gente pode pensar a saúde sexual dentro desse contexto, né? Tanto para pessoas que estão solteiras, né? Assim, que não têm parceiros ou parceiras nesse momento, para pessoas que têm parceiros ou parceira, mas não coabitam, né? E também para pessoas que têm um parceiro, coabitam, e aí a questão da relação sexual tem se tornado, às vezes, complicada por causa dessa proximidade. Como que a gente pode pensar a saúde sexual nesse contexto? Olha, é bem legal porque pegou todo mundo de surpresa, né? A gente não tinha nenhum trabalho sobre como se dá a vivência sexual dentro de uma pandemia, né? E foi uma honra gigantesca poder escrever um artigo junto com o Dr. Gerson e também com outros dois professores lá da Medicina da Federal e outros colaboradores também, justamente sobre isso, sobre como que fica a sexualidade dentro de um isolamento social extremamente rígido, e olha que aqui no Brasil nem foi tão rígido assim, pelo menos aqui em Minas, né? Não foi tão rígido. Como é que fica tudo isso? E aí, nesse artigo, a gente conseguiu. Esse artigo ele foi publicado numa revista assim, altamente ranqueada dentro da sexualidade, da sexologia, uma revista internacional super legal. E esse artigo, a ideia dele é justamente indicar para os profissionais o que eles podem indicar para os seus clientes. Então, nada mais Hum, interessante da gente falar aqui. O que acontece? Igual você mesmo dividiu, a gente tem a gente tem grupos diferentes dentro dessa pandemia, né? E nem estou falando de grupo de risco. O que acontece? Existem as pessoas que elas vivem com seus parceiros e os dois e ambos, ou enfim, trisal, seja o que for, toda a parceria ali está em isolamento. Basicamente, não se vê nenhum problema que haja relação sexual, que haja proximidade. Porém, o que acontece? Na literatura, a gente viu até, né, eu não cheguei a pesquisar agora, porém, não tinha nenhum consenso sobre se os fluidos sexuais transmitiam o vírus. Mas, poxa, é uma coisa que também nem precisa parar para pensar muito, hum, porque vai ter proximidade numa relação. Né? Não é só porque você vai trocar fluidos que, enfim, ninguém vai ficar, né? Não tem como. Então, a proximidade ela é extremamente complicada. E aí nos leva a esse grupo que não vai estar em isolamento, junto com a parceria, né? O que esse grupo vai fazer? Existem as pessoas que elas uhum, já têm parcerias, não necessariamente fixas, mas parcerias recorrentes, mas que não estão em isolamento juntas. Não tem como. O distanciamento é para todo mundo, assim, não tem como fugir. É um risco se encontrar. A gente, né, todo mundo tá cansado de saber sobre isso, mas é um risco se encontrar, uhum, principalmente se encontrar tão proximamente como num contato sexual. E aí a gente também tem as pessoas que já não tinham nenhuma parceria recorrente, parceria fixa, mas aí se sente mais se sentir sozinho, quer entrar num aplicativo para encontrar alguém. Não tem como. De novo. Pode, lógico, né? uhum, Encontrar pessoas, encontrar online pessoas, conversar, se conhecer, descobrir sobre o outro. Mas vai ter muito risco se esse encontro acontecer dentro, uhum. né, do mundo físico, vamos colocar assim. E aí o que acontece? O que sobra para essas pessoas? Essa é a parte legal, né? Porque parece que aí acabou, vamos morrer sozinhos. Não. A gente tem, eu acho que a chave disso está no próprio nome do nosso artigo. O artigo chama Covid-19 Sexualidade, Reinventando a Intimidade. Então, o que nos resta é Uhum. reinventar. E a gente reinventou trabalho, gente, live, pelo amor de Deus. A gente inventou trocentas coisas, reinventamos, reinventamos de novo. Por que a gente não vai fazer o mesmo com a sexualidade? Né? Ninguém precisa ficar em abstinência de prazer por esse tempo todo. Existem vários outros jeitos de poder alcançar esse prazer. E é isso que a pandemia dá uma chance para a gente. Tanto as pessoas, né? Agora eu estou falando dos dois grupos juntos, as pessoas que não tinham parceria recorrente, quanto as pessoas que tinham parceria recorrente.
Se você tem internet, se você tem telefone, se você tem inúmeros documentários, filmes, podcasts, livros que falam sobre o tema, livros até mesmo assim, livros, sei lá, de contos eróticos. Sabe, existe uma maneira de você nutrir sua sexualidade, de você poder entrar em contato consigo mesmo, mesmo estando sozinho. Você não precisa do outro para ter prazer. Não existe isso, né? E aí o que que acontece? Uhum. Isso esbarra muito naquilo que a gente pensa, poxa, né? Se tocar é errado, meu Deus, nossa, encontrei alguém se tocando. Gente, autoerotismo é extremamente natural. E a gente tem esse momento agora de isolamento para a gente poder chegar e dar uma pesquisadinha, sabe? Vamos colocar, será que tem alguma coisa para ler? Será que eu posso ouvir sobre como me sentir um pouco mais tranquila na hora da relação? Como me preparar um pouco psicologicamente para o encontro sexual? Sabe? Existem inúmeras informações de muita qualidade na internet. Existe Uhum. todo o resto também, né? Mas essas informações é a hora da gente buscar. É a hora da gente se preparar, se renovar, se conhecer, para lá na frente encontrar. Encontrar com o outro, com os outros, seja com quem for. Então é um momento maravilhoso para a gente conseguir despertar em nós mesmos a nossa autossuficiência de prazer, né? Uhum. Lógico que ninguém vai se fechar na mono do prazer, mas a gente não tem como a gente sentir o prazer verdadeiro com um outro se você não descobriu aquilo ali com você. Como que você vai saber que você, adoro ser tocada aqui, entre no encontro do meu antebraço com o meu braço? Como que você vai descobrir isso? Se não é sozinha, se não é tentando passar a mão, se não é olhando no espelho, igual eu falei antes. E esse é o momento para isso, é agora, sabe? E é Uhum. agora não só para as pessoas que estão passando por isso, mas para nós profissionais. Porque é agora que vai aparecer muita queixa, é agora que assim, as pessoas estão subindo as paredes sem saber o que fazer. E é agora que a gente tem que estar aí, ó. Tem que estar pronto para poder. Veio queixa? Ok, o que, que eu posso fazer? O que, que eu não posso? Encaminho, peço a ajuda de alguém, o que, que eu vou fazer? É agora para a gente começar a olhar isso, começar a ter atenção a isso, né? Eu acho que pode até ter uma ajuda, né, assim, para as pessoas, porque eu acho que, assim, os roteiros sexuais que a gente conhece, né, as narrativas sobre o sexo, elas são tão focadas, né, em duas pessoas ou três pessoas, né, o que for, que as pessoas sentem uma sensação de incompletude, né, quando elas se resolvem sozinhas, né, elas estão bem sozinhas, como se ficasse uma coisa faltando, né? E talvez, né, essa pandemia traga um pouco essa lição para as pessoas terem essa sensação de completude, e esse termo que você usou, né, autossuficiência, que isso pode ter um impacto até para quando depois da pandemia, até depois da pandemia, né? Pode trazer aí, as pessoas, eu acho assim, é isso que você falou, né, elas já se sentindo completas, né, elas podem ter relações, às vezes até mais interessantes com as outras pessoas. Exatamente. E eu acho que uma coisa, assim, contagia a outra. Então, é uma cadeia maravilhosa. Assim. Não sei se é só na minha cabeça, eu acho que não é não. Mas, vamos supor, o psicólogo abre a porta, comenta, deixa aquilo ali aparecer ou não. E aí, aquilo apareceu para a pessoa, para o cliente. Nossa, legal, ok. Alguém falou tranquilamente de sexo comigo hoje. Será que da próxima vez que eu for falar com alguém, eu posso falar um pouco mais tranquilo, sem achar que é tão estranho? E aí vai e conversa com um amigo de boa. Não, cara, que isso, eu sei o que você tá passando, vamos falar um pouquinho disso aí. Assim, e aí esse amigo vai falar com outro, vai falar com o filho. Eu acredito realmente que a gente está na ponta disso aí, sabe? Na primeira ponta. E aí a gente tem que ver para frente, ter essa clareza de tudo que a gente pode gerar com um paciente, com um cliente, dentro de uma sessão. A gente pode realmente, né, causar mudanças assim que seja bom para todo mundo, porque não é legal para ninguém que sexo seja um assunto vergonhoso, que seja um assunto tabu, que seja um Uhum. assunto chato. Não é legal para ninguém, não. Não é legal nem para a igreja, que por muitos anos trouxe isso aí como, né, nutriu todo o tabu disso. Então, é legal para todo mundo que a gente tenha que nós psicólogos estejamos ali, também quem, né, quem é médico, quem é terapeuta de algum outro jeito, esteja ali para poder dar essa porta, dar essa chance para que seja falado. Mas, em relação ainda a se reinventar, a poder se descobrir, eu acredito que existe hoje em dia, nunca existiu, lógico, tanta informação sobre tudo, né? Mas eu acho que as pessoas elas estão um pouco mais dispostas a
pesquisar, a procurar. E a gente, de novo, como psicólogo, a gente precisa ter algo para indicar. Entende? Seja um YouTuber, seja uma página no Instagram, a gente precisa ter esse conhecimento de primeira mão. Porque também se a gente falar, tipo, na internet está cheio de coisa. E aí vai lá, cai num Uhum. canal que não é tão legal, sabe? Um canal que, assim, só estimula performance. Como aumentar o seu pênis em 3 dias? Pelo amor de Deus, isso não existe e as pessoas caem nisso, sabe? Então, Uhum. de novo, nós como psicólogos precisamos ter uma certa preparaçãozinha de antemão para quando isso chegar, a gente poder dar. A gente abre aquilo que a gente já tem, o que a gente não tiver, tenta buscar ou manda para outro, para a gente conseguir entregar isso para os nossos clientes, né? E também, eu acredito muito que isso que a gente está conversando aqui hoje é de extremo valor, porque a saúde sexual, ela influencia muito a saúde mental. A gente viu isso muito na pandemia também, né? Muitas vezes, casais, igual você comentou, às vezes casais que estão em isolamento juntos, eles acabam tendo uma série de mudanças, um cansaço que nunca foi visto, que a frequência deles diminui, o desejo diminui, e aí começa a achar que, poxa, meu desejo diminuiu, então eu já não amo a minha parceira, já não amo o meu parceiro. E assim, é legal de novo a gente, como psicólogo, falar para esse pessoal: caramba, tá tudo bem, olha a loucura, olha o caos que a gente está vivendo. E esse caos nem é só seu, é um caos compartilhado. Como é que você quer manter um desejo a mesmos níveis no meio desse caos? Não tem como, tá? Calma, tá tudo bem. É uma fase, é diferente, se descobre, vamos ver o que que dá para fazer. Não dá para fazer nada? Ok. Mas, sabe, converse com o parceiro, com a parceira. Não fique achando que, né, aquele sofrimento é só seu e que aquele e que a fase que você está vivendo é o que define tudo o que você acha, né? E acaba que a gente tem alguns casos, assim, que pessoas que têm disfunções sexuais, que têm problemas sérios, assim, em relação não só a função sexual, mas a vivência sexual como um todo, elas acabam, muitas vezes, elas podem acabar acabando com a própria vida. Então, a gente não está falando de cerejinha do bolo. A gente está falando de Uhum. uma fatia muito grande desse bolo. A saúde sexual ela é extremamente importante. A falta dela é muito difícil para muitas pessoas. Às vezes a gente acha que é tranquilo, tanto faz, né? Dá para levar. Tô sem desejo, mas dá para levar. Às vezes não vai dar para levar, sabe? A gente precisa tá aberto com isso, com a gente mesmo, com a nossa sexualidade mesmo, e dar essa abertura para os nossos clientes. E além disso também, eu acredito que a vida, ela grande parte dela, ela é pautada pelas nossas experiências prazerosas. Né? A gente não está aqui para sofrer. Infelizmente, a gente sofre pra caramba. Mas a gente está aqui para ter prazer. Então, aquilo que a gente puder transformar em prazeroso, a gente está ganhando. Sabe? Então, se trabalhar pode ser prazeroso, que massa! Vamos tentar fazer o máximo para ser prazeroso. E com sexo é a mesma coisa. Não é ok você achar que você tá ali na relação sexual para o prazer do outro. Você tem direito ao seu prazer. E é muito interessante, eu acho que eu não tinha comentado sobre isso. Tem um TED Talk fantástico sobre o que as meninas ou as adolescentes pensam sobre seu próprio prazer. É da Peggy Ornstein. Coloca no TED e vai aparecer o que as adolescentes pensam sobre seu próprio prazer. É uma pesquisadora americana, ela fez essa pesquisa com acho que. Nossa, mas foi bastante gente, foi umas 15 mil pessoas, se eu não acredito, se eu não estou errada. E todas as pessoas de entre 15 e 20 anos. E ela perguntou, assim, lógico, várias perguntas sobre, né, como que é, quando se relaciona, se está satisfeita, se não está, o que que acha sobre o prazer. E várias meninas responderam, assim, meninas, e ela pegou universidades, assim, top 10 do mundo, Ivy League. Pegou pessoas que têm informação, a melhor informação de mais qualidade do mundo e entrevistou essas meninas. Essas meninas viraram para ela e falaram assim que, bom, né, eu acho que se o meu parceiro teve orgasmo, foi bom, né? Eu acho que é isso que é um sexo bom. Isso que é prazer sexual. Você está medindo o seu prazer pelo orgasmo, né? É pelo prazer, pelo orgasmo do outro. Sabe o que? Aí Uhum. ela fala no TED Talk o que, que é o bom suficiente para essas meninas. Se isso é bom suficiente, imagina que elas não aturam como neutro, como ruim.
Então, é isso que a gente precisa tentar evitar também, porque até as pessoas que têm acesso à informação de maior qualidade do mundo, elas continuam achando que elas não são sujeitos com direitos. Direitos a ter prazer, direitos a falar para. Muitas não Uhum. tinham coragem de falar, elas se engajavam, começavam a relação, não estava gostando, não estava legal, não parava. Né? Ah, então eu vou aqui tentar inventar alguma coisa, vou fingir um orgasmo, que é extremamente comum. E, Uhum. sabe, tudo isso para não afetar o prazer do outro. E o dela, caramba, cadê? Sabe, Uhum. cadê alguém falando para ela, ou você tem que ter prazer igualmente ao outro. Não existe alguém que tem mais titulação para receber prazer. Não existe essa marquinha na hora que você nasce. Né? Existe sim na cultura, mas não pode, a gente tem que lutar contra isso. E aí eu Uhum. queria terminar assim, com um pensamento que é do Dr. Gerson, e é uma coisa que eu acho que me guia na minha prática, vai continuar me guiando, e eu espero que possa ser algo relevante para vocês também. Ele tem uma frase fantástica que ele fala que no sexo, na vida e no amor, nós somos eternos aprendizes. A profundeza disso é enorme, porque quando você se encontra como um aprendiz, quando você se vê como aprendiz, primeira coisa, você já se coloca no lugar de quem não sabe tudo, de quem não vai saber tudo até a hora de morrer. E, ao mesmo tempo, você se coloca nesse. Você desperta um certo impulso para procurar. Se você é um constante aprendiz, você constantemente está aprendendo. Mas você nunca vai chegar lá no fim. Não é algo no que você tem que chegar ao fim, né? E é muito, muito, muito importante também que a gente sempre lembre. Quando a gente está falando de prazer, quando a gente está falando de saúde sexual, a gente não está falando algo que quer dizer 20 segundos de contração física. A gente não está falando aqui de orgasmo. Espero que ninguém tenha me entendido errado. O orgasmo, ele é apenas um compilado de várias sensações que todo um processo prazeroso levou. Se o processo não é prazeroso, o orgasmo pode até acontecer. Mas o que, que vai significar? Você se arrumou, passou um perfume, foi pra balada, gastou uma grana na balada, pegou o zap zap da outra pessoa, chegou, ficou conversando, colocou toda a energia possível para ter aquele encontro. E aí, naquele encontro, você larga tudo e você só se importa com aqueles, sei lá, menos de um minuto, que é o, sei lá, o máximo que uma sensação orgástica pode durar no corpo. Será mesmo que todo esse processo é por menos de um minuto? Será que é isso que é prazer? Será que é isso que é, sabe, algo que a gente, é isso que a gente deva buscar? Não é, de jeito nenhum. A gente tem que aprender, assim como em tudo na vida, não existe o chegar, só existe o caminhar, só existe o aprendiz, só existe o aprender. Então, eu espero que isso fique assim como uma mensagem para todos que estejam aqui e todos que nos vejam depois, sendo psicólogos, não sendo psicólogos, que a gente precisa ser eterno aprendiz e eternamente humildes para se ver como eternos aprendizes. Eu acho que é isso. Maravilha, maravilha. Adorei, Bela. Uma frase que eu acho assim, serve até não só para a questão da saúde sexual, né? Serve para a vida mesmo, essa postura de humildade diante da vida. Que maravilha. Uhum. Vamos dar uma olhada aí no que as pessoas comentaram. Eu acho que eu não estou conseguindo ver todos os comentários, mas a Juliana comentou, a Yaska também, né? A Alice comentou, e todo mundo elogiando, e realmente foi uma live assim maravilhosa. Eu agradeço todo mundo que assistiu, todo mundo que esteve presente. Espero que vocês tenham gostado, né? E para quem vai ver depois também, espero que goste. E é isso, né? Eu acho Muito que só uma obrigado. coisinha, perdão te interromper, mas só uma coisinha é que quando a gente fala sobre, né, é legal, eu falei, existe muita coisa aí, mas é legal dar certos nomes de alguém que já tem buscado isso há um tempo, né? A gente tem a Uhum. página do próprio núcleo, né, do Espaço Integrar, que tem muita informação bacana, que não é coisa tirada do nada, não é para ganhar, vamos ganhar curtida aqui com isso. Não, é justamente para informar. E a gente tem várias páginas que são para isso. A gente tem também a página do Instituto de Saúde Sexual, que é do Dr. Gerson, que a gente posta bastante coisa também ligada à informação. Então, se você vê que algo é feito assim para ganhar curtidinha, se algo tá ali, sabe, que é um memezinho, cara, não é ali que você vai buscar
o que você talvez precise. Ali é para divertimento, legal, vamos rir, mas os canais também, assim, tem muito canal sobre pergunta e resposta, mas tenta procurar quem está respondendo e quem está mandando Uhum. essas perguntas. Porque muitas vezes também a pessoa está, às vezes, de uma boa vontade querendo fazer, mas acaba prestando um certo desserviço, né? Então, tem muita coisa legal, páginas aí do Espaço Integrar, nosso também Instituto de Saúde Sexual. É muito legal, vai ter muito curso também. Eu sei que aí no espaço também vocês já oferecem bastante coisa, principalmente para profissionais, né? E também assim que a gente tiver cursos para leigos, para pais, né? Vamos tentar divulgar isso aí para que as pessoas tenham acesso, principalmente nós psicólogos, né? Maravilha. Muito É isso. obrigada, Isabela, viu? Foi uma live maravilhosa. Você trouxe informações fantásticas e eu te agradeço aí bastante. Então, até mais, Muito gente. obrigada. Obrigada a todos que estão aí. Obrigada, Francisco. E quem sabe nos vemos em próximas, né? Sim, exatamente. Tchau.